Essa é a 24ª aula de robótica. A gente vai entrar aqui no último conteúdo da disciplina, que é o problema, né, o principal problema de robótica móvel, um dos mais difíceis que se tem, que é o problema de SLAM, né, Simultaneous Localization and Mapping, né, mapeamento e localização simultâneos. Nessa aula eu vou comentar um pouco sobre SLAM, né, falar sobre a classificação de técnicas de SLAM, definição do problema e aí comentar depois a primeira técnica, a técnica que dominou, né, o início do estudo da área, que é o SLAM baseado em filtragem de Kalman. Então, como eu já falei durante todo o semestre, SLAM é um dos problemas complexos gerados, né, gerado a partir dos três problemas fundamentais da robótica móvel. No caso, o SLAM é a união de mapeamento e localização, como o próprio nome já diz, né? Tem diferentes técnicas, diferentes formas de abordagem, e elas dominaram períodos, né, do tempo. Primeiro foram abordagens baseadas em filtro de Kalman, depois abordagens baseadas em filtro de partículas, e já há um bom tempo abordagens baseadas em otimização, né, otimização de grafos. SLAM consiste em estimar localização do robô e estimar o mapa ao mesmo tempo. É fundamental para robôs, né, verdadeiramente autônomos. Então, o robô colocado no ambiente real, geralmente ele não vai ter um mapa preciso do ambiente. Ele pode não ter mapa nenhum e ele vai construir do zero, ou ele vai ter alguma informação de mapa e vai ter que adaptar o mapa. E enquanto ele fizer isso, enquanto fizer esse mapeamento, ele precisa estimar onde ele está. Isso é SLAM. Então, qualquer aplicação prática com o robô real que envolva mapeamento, geralmente quando a gente fala o robô que faz mapeamento, ele está fazendo junto SLAM. É considerado um problema, né, do ovo e da galinha. Né, existe essa interdependência entre as duas coisas, localization e mapping, né, porque, conforme a gente viu, o mapa é construído a partir das observações que o robô faz, né, a partir das medições dos sensores, aplicados na posição que ele está. Então é preciso ter uma posição, saber a posição e orientação de onde o robô está a cada momento, para construir um mapa. Tá? Então, o mapeamento depende de conhecer a posição e orientação do robô. Mas, no problema de SLAM, a gente não sabe onde o robô está. Então, a gente precisa localizar o robô. Tá? Mas a localização, que foi o problema anterior, trabalhado nessa disciplina, a gente viu que localização é feita sobre um mapa do ambiente. Tá? Então, nesse caso, a gente não tem o mapa, não tem a estimativa de onde o robô está. É preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sempre a localização é feita em relação a um mapa parcial que a gente tem até aquele momento. E a construção do mapa é baseada na estimativa que se tem de onde o robô está. Essa estimativa pode estar errada? Sim. E aí o mapa vai ficar errado. Então, uma das coisas, né, a base do funcionamento de SLAM é estima onde o robô está, baseado no mapa que está sendo construído. A incerteza na estimativa de onde o robô está vai aumentar conforme o robô se desloca pelo ambiente, até que ele consiga, né, se localizar voltando a uma área do mapa que ele já conhece, que aí seria, né, por exemplo, um fechamento de loop, né, um fechamento de ciclo. Quando isso acontece, a incerteza de localização cai. Se a incerteza de localização cai, cai também a incerteza de mapeamento. Então existe essa relação entre as duas coisas.
Por que que SLAM é necessário? Essa imagem eu já mostrei outras vezes. Porque a gente até consegue construir um mapa simplesmente pegando a estimativa de posição e orientação que a gente tem do robô, mas se essa estimativa não for boa, como por exemplo aqui uma estimativa baseada na odometria, o mapa final vai ficar muito, né, muito longe do ideal. A ideia do SLAM é conseguir corrigir esses erros, principalmente corrigir erros de localização, para poder ter um mapa decente. Né? Mas não só um mapa, né? Ter um mapa e um posicionamento decente, como o exemplo aqui embaixo. SLAM é aplicado, né, para qualquer tipo de robô móvel. Alguns vão ser mais difíceis, outros mais fáceis. Né? Alguns não... Né, bom, isso depende dos sensores, mas alguns vão se localizar baseado em características, algumas features que ele encontra no ambiente. E aí vai só procurar essas features e corrigir a posição. Outros, como por exemplo esse aqui, um robô, né, underground, aqui que anda numa caverna e tal, ele vai mapear as paredes todas, então vai ter um mapeamento né, de todos os obstáculos. Né, um robô subaquático geralmente vai detectar algumas features. Okay. E aqui então, SLAM, como foi falado ali, pode ser aplicado em praticamente né, em qualquer área que tenha, né, um robô móvel. Aqui eu vou falar um pouco de classificações de SLAM, né, a taxonomia de SLAM, ou seja, como que a gente pode dividir as técnicas de SLAM. Quanto à forma de mapeamento, basicamente a gente tem duas formas, SLAM volumétricos e SLAM baseados em features, né, SLAM baseados em características detectadas no ambiente, características extraídas. O SLAM volumétrico, como aqui, eu tenho um mapa que eu represento, né, o que é obstáculo e o que não é. Né? Então, o mapeamento que a gente trabalhou em aula, com uma grade de ocupação, é um mapeamento volumétrico. Né? A gente tem cada posição do espaço, a gente está verificando se é um espaço livre, se é espaço ocupado, se é espaço desconhecido. Isso pode ser em 2D, pode ser em 3D. E o SLAM também vai usar isso. Tá? Então, algumas técnicas volumétricas vão usar por baixo lá um mapeamento volumétrico, uma grade de ocupação. Tá? Outras técnicas não, vão simplesmente extrair pontos, extrair características que sejam distinguíveis, que sejam interessantes para o mapeamento, como por exemplo aqui árvores. Embora uma árvore em si não é distinguível da outra, mas a existência de uma árvore nessa posição é distinguível da inexistência dessa árvore. Né? Então aqui é onde não tem pontos, é onde não tem árvores. E a localização do robô é toda baseada nessas características extraídas aqui. Os primeiros métodos que a gente, né, que dominaram a área, vai ser o primeiro que eu vou falar hoje, que são, né, abordagens baseadas em filtragem de Kalman, usavam esse tipo de abordagem. SLAM também pode trabalhar com mapas topológicos ou mapas geométricos. A diferença principal é o geométrico, cada componente do mapa, pode ser né, uma feature ou o que for, pode ser paredes detectadas, pode ser, né, células que são obstáculos ou não. Cada componente tem uma posição, né, específica no espaço. Né, vai ter lá uma posição XY. E o mapa vai representar exatamente isso, o mapa construído, né, representa exatamente essas relações métricas. Já mapas topológicos, não. Né, mapas topológicos, eles representam relações entre regiões, mas não, por exemplo, com a distância correta. Eu vou ter relações de vizinhança. Por exemplo, um dado local do ambiente, uma dada região é vizinha
de outra região, que é vizinha de outra região e assim por diante. Tá? Então tem métodos de SLAM que trabalham nesse nível. Geralmente o mapa aqui vai ser um grafo, né? Então eu vou conectando esse grafo, e já os geométricos, aí cada componente tem a sua posição específica no espaço e representa, né? A ideia é que represente adequadamente a realidade, né? Métodos de SLAM podem ter correspondências conhecidas ou correspondências desconhecidas, e isso muda muito o nível de dificuldade do método, né? O nível de dificuldade da solução. O que seria correspondência conhecida? Eu tenho diferentes objetos no ambiente que eu consigo identificar, e eu consigo, se eu enxergar um objeto, o meu sensor lá detecta, e depois eu ando pelo ambiente e detecto de novo esse objeto, eu consigo dizer que é o mesmo objeto. Se o robô enxerga lá, sei lá, essa estrela aqui, depois ele vai enxergar vários outros objetos, até que vai enxergar de novo a mesma estrela e ele sabe, ó, é a mesma. Tá? Então, isso facilita muito os métodos, se eu tenho isso. Isso é, algo que pode te, né, facilitar muito a correção né, do nível de incerteza. Tu pode diminuir bastante a incerteza quando tu revisita um dado local e observa a mesma coisa que tu viu, e tu tem, né, plena confiança de que é o mesmo, o mesmo objeto. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, tu não tem essa confiança, né? Então, vamos supor, eu observo que tem duas features aqui que estão numa certa distância entre elas. Essa distância entre elas eu consigo observar, só que no meu mapa que eu estou construindo tem diferentes, né? Tem, por exemplo, dois pares de features diferentes, este e este, que apresentam né, a mesma distância relativa entre si, e aí eu não consigo, né, dizer com certeza se o robô está observando esse par ou esse par. Então, nesse tipo de abordagem, geralmente a gente vai precisar escolher um deles para dizer, ó, eu enxerguei este par ou esse, né? Vai ter que ter uma estimativa de qual é o mais provável, e se essa estimativa não for muito, né, se eu não tiver uma grande confiança, aí eu simplesmente digo, ó, não foi uma leitura, né, uma leitura boa, e aí azar, não vou conseguir corrigir meu mapa. Mas se eu tenho né, estimei uma grande probabilidade de ser esse par de features e não esse, eu vou escolher, a partir de um dado threshold, eu vou dizer, ó, é esse, vi esse, pronto. Tá, então, como dá para ver, esse problema com correspondências desconhecidas é bem mais complicado, né? Hoje o que eu vou mostrar, que é o do filtro de Kalman, eu vou considerar esse aqui, correspondências conhecidas, né, mas também é possível aplicar nesse aqui. Correspondências desconhecidas só se torna mais difícil, né, mais difícil de obter resultados bons. SLAM pode ser aplicado em ambientes estáticos ou ambientes dinâmicos. Tá? De forma geral, os mapas, né, os mapas gerados são estáticos. A técnica de mapeamento utilizada, por exemplo, se o SLAM usa grade de ocupação, é para ambiente estático, tá? Mas existem métodos para ambientes dinâmicos. Geralmente aqui a ideia é eliminar objetos que claramente são dinâmicos, esses eu não vou mapear. Por exemplo, o robô está passando numa dada região, tá? E ele já consegue ver que enquanto ele está passando, algum objeto se mexeu, esse objeto ele não vai mapear, né? Agora, se por acaso, no momento que ele está passando, o objeto está parado, ele não tem como distinguir se o objeto faz parte do cenário ou se é algo que está parado simplesmente,
ele vai mapear como se fosse um objeto estático. E aí pode ser que depois de um longo tempo ele volte ali e aquele objeto não está mais. Isso pode ser difícil de determinar, isso era um objeto, mas se mexeu. Né? Então tem uma grande área dentro de Slam que é o estudo de cenários, né, de ambientes semi-estáticos, né, que é isso. Eu tenho objetos que se alteram, que podem ser movidos de lugar, mas só ao longo de tempos muito longos. Então, é uma grande área de estudo o Slam em longo prazo. De forma geral, os métodos, esses que a gente vai discutir aqui, são para ambientes estáticos. Tem também, né, Slam, todos que a gente vai ver são Slams para um único robô, mas tem também para Slams multi-robô. E aí aqui precisa entrar técnicas de casamento de mapas, né? Cada robô constrói o seu mapa e eu preciso saber, né, se o que um robô viu é a mesma coisa que o outro robô viu. Então tem fechamento de loops, né? Não é um loop exatamente, mas eu preciso fazer essa associação de dados entre o que um vê e o que o outro vê e dar um sim ou não se aquilo casa ou não. Isso é bem complicado. Claro que dá para facilitar o problema se eu conheço as posições iniciais dos robôs, aí eu facilito o problema. Se não, se eu não conheço nada, eu simplesmente pego, tem um robô, por exemplo, esse robô verde e esse robô vermelho, eles começaram em qualquer lugar, esse construiu um mapa, esse construiu outro, vê se os mapas se encaixam. Então, dependendo do nível de ambiguidade que eu tenho no mapa, pode ser que seja fácil, né, casar os dois mapas, mas pode ser que não, pode ser que os casamentos sejam errados. Então, Slam multi-robô tem tudo que o Slam com um único robô já tem, toda a dificuldade, mas outras dificuldades adicionais. Né? Outra coisa que impacta na escolha da técnica é o nível de incerteza que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho um robô que a minha odometria é muito boa, né, eu consigo fazer algum scan matching do que ele está enxergando para deixar a odometria ainda melhor do que ela é, então o erro vai ser bem pequeno de um instante para outro. Isso significa que acumulando todas as estimativas locais, né, de onde o robô está, acumulando erros de odometria, eu ainda vou ter uma incerteza baixa depois de um dado tempo. Isso facilita a técnica, né, isso facilita detectar loops, isso facilita ter um mapa melhor. Isso, inclusive, possibilita que eu use técnicas mais simples na minha escolha, de solução de Slam. Enquanto que, se eu tenho grandes incertezas, a minha odometria é péssima, ou seja, o robô deu essa volta toda e agora eu posso estar em qualquer um desses lugares aqui, aí eu já vou ter que usar técnicas que sejam mais robustas. Por exemplo, existe a técnica de filtro de partículas, parecido com a de localização, para esse tipo de ambiente, assim, para esse tipo de característica, né, grande incerteza. Eu vou ter que usar muitas partículas, aqui eu poderia usar menos. Então, isso, né, as características do robô impactam muito na escolha da técnica que eu vou usar. Tá? E outra característica essa aqui a gente inclusive já viu numa aula, é se a gente está resolvendo o Slam de forma ativa ou passiva, ou seja, se a gente pode controlar o robô. Né? Então, Slam ativo é quando eu controlo o robô para facilitar o meu trabalho de Slam, que no caso eu chamei lá atrás, né, de exploração integrada. Esse aqui já é um problema, né, separado, né, envolve planejamento, e o Slam
que eu estou falando até o momento é o slam passivo. Eu tenho uma trajetória, o robô andou no ambiente, eu não controlei ele, né? Ou posso ter controlado, mas não importa aqui para a minha técnica. O que importa para o slam veio uma trajetória que o robô fez e uma sequência de observações, e eu preciso construir o mapa e dizer onde ele está. Isso é slam passivo. Há uma certa polêmica entre qual é o mais completo, né? Qual é o mais difícil. O que é, né, mais difícil? É resolver todos os problemas, né? Fazer slam e ainda controlar para onde eu quero que o robô vá para resolver né, minha localização e mapeamento da melhor forma. Ou seja, definir não só a melhor forma de mapear e a melhor forma de se localizar, mas também a melhor forma de guiar o robô para ter tudo, né, do melhor jeito, ou simplesmente considerar que o meu slam tem que ser bom o suficiente para qualquer movimentação que o robô fizer, e aí depende da tarefa que o robô faz. Ou seja, para qualquer movimentação, o slam tem que conseguir construir um mapa bom, né, e se localizar. Então, aqui exige uma técnica mais robusta do que aqui, uma técnica de slam mais robusta. Só que para algumas trajetórias, eu posso pegar a melhor técnica possível de slam e ela não vai funcionar. Então, para alguma trajetória e característica do robô, característica do ambiente. Então, eu posso pegar a melhor técnica de slam com uma câmera monocular e colocar num ambiente, é o estado da arte, né? Não tem técnica melhor que essa, mas se for num ambiente lá que é muito difícil, uma trajetória muito difícil, não vai funcionar. O mapa final não vai ser bom. Enquanto que se talvez eu pegasse essa técnica aí, guiasse o robô, né, próximo de áreas com características e tal, o mapa ficaria bom, né? Então tem essa diferença entre os dois problemas, mas são dois problemas, né, muito estudados.